Bom dia, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a nossa BD vai ser no Salmo 127. Então vamos abrir a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Irmãos, esse Salmo 127 é conhecido como um Salmo de romagem, né? É desconhecimento, acredito, de vocês, que os israelitas, eles tinham 3 festas, que eram as principais deles, que eles celebravam no ano. E nessas festas, muitos deles se dirigiam para Jerusalém, e se dirigiam cantando esses salmos. E era um caminho perigoso, era um caminho duro, era um caminho difícil, e eles iam com suas famílias, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus parentes, eles iam com os animais para fazer sacrifício no templo, e esse é um salmo que eles cantavam enquanto eles faziam essa peregrinação, enquanto eles faziam essa viagem. Esse salmo, ele foi escrito por Salomão, pois a gente encontra, né, o verdadeiro nome de Salomão aqui no versículo 2, amado, né, que é Gedidias, que é o primeiro nome de Salomão, que é o verdadeiro nome de Salomão. E compreendemos que ele escreveu, então, esse salmo na época em que ele estava construindo o templo, na época em que ele estava fazendo, né, o templo. Davi deixa tudo preparado a ele e dá a ele uma missão, né? Dá a ele uma missão que foi lhe passada por Deus, para que Salomão, então, construísse o templo. E ele estava construindo o templo e estava construindo uma casa para si mesmo, e ao mesmo tempo que estava construindo uma nação. Então, esse é o contexto, né, provável contexto em que o Salmo foi escrito. Mas eu queria que nós olhássemos para um outro contexto do povo de Israel, que provavelmente eles também cantavam esse hino. Contexto do povo voltando do exílio, chegando do exílio, retornando do exílio, voltando novamente para sua casa, vindo da Babilônia. E no caminho, eu creio que eles cantaram, acredito que eles cantaram esse salmo, e pensando com eles que se o Senhor não os ajudasse, se o Senhor não estivesse com eles, eles não conseguiriam reconstruir o templo que Salomão construiu lá anteriormente, não conseguiriam reconstruir a cidade, não conseguiriam reconstruir os muros, né? Nós vemos isso em Neemias, ele construindo os muros e as famílias ali de guarda à noite. Então, enquanto eles trabalhavam, ao mesmo tempo eles clamavam ao Senhor por proteção. Então, esse salmo, ele está dentro desse contexto, né, de construção e de reconstrução. Eu queria meditar em alguns pontos que esse salmo me chama a atenção. Primeira coisa, se o Senhor não, note que enquanto nós cumprimos as nossas tarefas, nós oramos para que o Senhor esteja conosco. Vejam só. Se o Senhor não, veja só, início, se o Senhor não edificar a casa. Enquanto então nós cumprimos as nossas tarefas, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós seguimos em frente os nossos projetos, enquanto nós tocamos a nossa vida, nós oramos para que o Senhor esteja conosco. Porque se o Senhor não estiver conosco, nada que fizemos nesse mundo tem valia. Nada que fizemos. Eu queria que nós olhássemos para esse salmo hoje, esse dia especial, Dia dos Pais, olhar com os olhos de um pai que precisa cuidar da sua casa, cuidar do seu lar, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos. Eu queria que nós olhássemos para a perspectiva de um pai cuidando de uma família. Se o Senhor não estiver com ele nesse processo, nada do que ele tiver vai valer a pena, vai ter valia. E isso vale para qualquer projeto, para casa, para família, para projeto profissional.
Se o Senhor não estiver conosco, em vão é o nosso trabalho. Porque se nós não compreendermos que o Senhor está conosco e não clamarmos pela presença constante do Senhor, nós vamos aí dar crédito a nós mesmos. Não é verdade? Vamos dar crédito a nós mesmos. Imaginem, queridos irmãos, que nós estamos aqui em nossa cidade, construindo uma igreja, terminamos, compramos com muitas lutas, né, com muitas dores, com muitas dificuldades, e olhamos para aquela obra feita e contemplamos e dizemos como nós trabalhamos, como nós nos esforçamos, como nós somos bons nessa obra. Será que essa igreja vai prevalecer? Será que essa igreja vai permanecer? Então, o certo, né, é dar glória a Deus, porque se não dermos crédito a Deus e sim a nós mesmos, nós estamos defraudando Deus dessa honra, né? Porque se Deus não edificar a casa, o nosso trabalho vai ser em vão. O nosso trabalho na igreja vai ser em vão. O nosso trabalho construindo a nossa casa vai ser em vão. O nosso trabalho construindo a nossa vida profissional vai ser em vão. O nosso trabalho construindo a nossa família vai ser em vão. Então, querido pai que está em casa agora me assistindo, pensa nisso. Pensa nisso. Você que acorda de manhã, sai para o seu trabalho, luta o dia todo para trazer o pão, né? Para trazer o pão, para trazer o sustento, o pão que penosamente granjeaste, para trazer o sustento para dentro da sua casa. E se você não der honra e glória a Deus por esse trabalho, por essa obra feita, tudo isso é em vão. Então, queridos irmãos, o primeiro ponto aqui é guardar a casa. Guardar a casa. Né? Se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão é. Podemos morar num palácio e não ter paz. Podemos ter uma mesa com banquete e se engasgar com as delícias que comemos, se o Senhor não edificar o nosso lar. E segundo, guardar a cidade. Vejam só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vejam só, queridos irmãos, pensando aqui no contexto de pós-exílio, do povo voltando, né? Reconstruindo a cidade com Neemias, reconstruindo os muros. Eles tinham muitos inimigos que os cercavam, que os praguejavam, que riam deles dizendo que a obra não estaria pronta. Se o Senhor não cuidar da cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Isso, queridos irmãos, é interessante para a gente olhar no aspecto da nossa cidade aqui, da nossa pequena aqui, Almirante Tamandaré, né? Que nós temos orado muito por ela, nós temos clamado muito a Deus pela cidade, por todas as desigualdades que encontramos aqui, por todos os nossos problemas, por todas as nossas lutas, por todos os vícios que está assolando aqui essa pequena comunidade. Se o Senhor, queridos irmãos, não guardar a cidade, em vão é o nosso trabalho. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é de vigiar. Nós estamos orando pela cidade, nós estamos vigiando. Nós estamos vigiando, mas o Senhor precisa então guardar essa cidade. E terceiro ponto que me chama a atenção aqui é o trabalho. É o trabalho, né? Inútil você será levantar de madrugada e repousar tarde. Comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Então, lembrando, queridos irmãos, que a sociedade da época que esse salmo foi escrito, era uma sociedade agrícola, era uma sociedade diferente da nossa, embora a gente esteja numa região aqui ainda bem agrícola, né? Tem vários agricultores aqui, muitos né, dos nossos conhecidos vizinhos, amigos, irmãos, trabalham e produzem ainda, né? Então, mas nós vivemos hoje numa cultura mais urbana,
Então, o nosso trabalho hoje, ele é um pouco diferente. Eles oravam e pediam a Deus que guardasse as suas colheitas. Nós oramos a Deus que abençoe os nossos estudos, os nossos cursos, as nossas faculdades. No entanto, queridos irmãos, inútil nos será se nos esforçarmos para estudar, terminar nossos estudos, terminar nossa faculdade, ter uma boa profissão, emendar com uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, se o Senhor não abençoar a obra das nossas mãos. Inútil, ele repete mais uma vez, vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Ou seja, inútil vai ser você se matar de tanto trabalhar. Inútil vai ser. Agora, precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. No entanto, queridos irmãos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Quando nós consagramos e quando nós damos honra a Ele e a glória devida a Ele e usamos o dom que Ele nos deu para glorificar o nome dEle. Para glorificar o nome dEle. Quão isso é importante. Outro dia eu conversava com uma irmã da nossa igreja e ela estava um pouco triste com a sua profissão. E eu falei, olha das dificuldades que ela encontra, eu falei, olha quantas oportunidades você está tendo de que Deus te abençoe e abençoe outras pessoas através da tua profissão. Olha quantas dificuldades. Está tendo dificuldade de sua profissão porque é cristã, uma questão de valores e princípios. Mas precisamos defender os nossos valores e princípios e olha quantas oportunidades temos de abençoar a sociedade com o dom que Deus nos deu. Nós, queridos irmãos, nós usufruímos muito da cidade, não é verdade? Nós não usufruímos da cidade? Ou nós não vamos nos seus parques, para suas praças, para os seus cinemas, para os seus restaurantes, nos seus teatros, nos seus campos de futebol. Nós usufruímos da cidade. Nós usufruímos da cidade. Nós precisamos retribuir, queridos irmãos. Retribuir, abençoar a cidade em que nós vivemos, trabalhando, firmes, louvando e adorando o Senhor, usando o dom que Ele nos deu para que a cidade seja abençoada, para que a cidade avance, para que a cidade seja mais justa, para que a cidade se volte para o Senhor, se volte para Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E, queridos irmãos, quarto ponto que eu quero trabalhar aqui, então, é os filhos. É os filhos. Que eram muito desejados, né, naquele tempo, como são hoje, né? Hoje a gente tem menos filhos, mas os filhos eram muito desejados. Eles, imagine um pai, né, que tem aí 10 filhos, 10 filhos homens, naquele contexto, naquela época, e ele já está idoso, e ele é chamado para ir até a porta da cidade. Essa expressão, a porta, significa, no contexto da época, que as coisas eram resolvidas da porta da cidade. Era ali que ficava alguém. E aí esse pai é chamado para ir até a porta da cidade para resolver uma questão. Alguém está o acusando de alguma coisa e ele chega lá com os seus 10 filhos. Já pensou, não? Né? Na proteção que ele tinha. Né? Então, os filhos aqui, junto com o pai, era a garantia de que ele sairia vitorioso desse confronto. Vocês já imaginaram um guerreiro que não tem flecha? Tem o arco, tem a aljava, mas não tem flechas. Como que ele vai, então, lutar? Como que ele vai lutar? Certa vez um pastor, amigo, muito conhecido, bem íntimo, falou, olha, meus filhos me ajudam muito na obra do Senhor. Meus filhos são como flechas. São como flechas. Ele tinha direcionado os filhos dele para servir ao Senhor, para ajudar no trabalho que ele faz na igreja. E os filhos eram obedientes ao pai e trabalhavam, ajudaram o pai na igreja durante muito tempo e ainda ajudam. Como os nossos filhos podem nos ajudar com os nossos trabalhos, na verdade? Como os nossos filhos podem nos abençoar? Feliz o homem. Eu, embora tenha só um filho,
Eu sonho em ter mais filhos, sonho em ter mais filhos, porque quando chegar na minha velhice, não estarei só, não estarei só. Terei meus filhos junto comigo para me defender quando eu for à porta. Herança do Senhor são os filhos, não é? Então nós precisamos aí ensinar, na verdade, aos nossos filhos que eles são filhos de Deus, que eles são filhos de Deus, e não nossos, embora sejamos, Deus tenha confiado, né, o cuidado deles e a educação deles, mas nós precisamos ensiná-los que o verdadeiro pai deles é o Senhor, Ele é o Pai perfeito. E enquanto os filhos não aprendem essas coisas, nós, os pais, os carregamos. Onde que o guerreiro carrega suas flechas? Não é nas costas? Não é aljava nas costas? Nós carregamos nossos filhos, nós levamos os nossos filhos até o momento que nós lançamos. E eles então saem para o mundo e vão viver as suas vidas, mas eles vão viver as suas vidas fundamentados nos princípios e valores que nós ensinamos para eles. Então seja um bom pai para o seu filho. Seja um bom pai. Hoje é dia do pai, né? Dia dos pais. Nós podemos celebrar esse dia melhorando como pai, né? Sendo um pai bíblico, tendo como Deus, né, o modelo perfeito de pai. Deus é o modelo perfeito de pai. Pai, se você quer um modelo perfeito de como ser pai para o seu filho, olhe para Deus. Ele é o modelo perfeito de pai. Aprenda com ele, busque ele. E assim, então, você será um bom pai. Porque esses filhos, esses irmãos que são tão desejados, quem os dá é o Senhor. Esses filhos, eles vêm do Senhor. E nós precisamos, então, ensinar a eles. Precisamos ensinar os nossos filhos a serem filhos de Deus e não nossos filhos. Ensine a seu filho. Ensine isso a ele. Da mesma forma que o Senhor nos dá a casa, a cidade, o trabalho, o sustento, Ele nos dá os filhos. Não é verdade? Ele não nos dá a casa. Ele não nos dá a cidade. Ele não nos dá o sustento através do nosso trabalho. E Ele também nos dá os filhos. Vem do Senhor. Percebam, queridos irmãos, que esse salmo, ele deixa bem claro a soberania de Deus. Percebam como Deus é soberano em nossas vidas, não é verdade? A cidade onde moramos é Ele quem nos deu. A casa que temos é Ele quem nos deu. A família que temos é Ele que nos deu. O trabalho de onde tiramos nosso sustento é Ele que nos deu. Esse salmo nos ensina a nossa total dependência de Deus. E qual é a resposta que nós devemos dar a Deus diante disso? Jesus nos ajuda com essa questão. Quando ele diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Quais eram essas todas as demais coisas que Jesus estava falando em Mateus 6? Os irmãos conhecem o texto. Os irmãos sabem que Jesus estava falando das vestes, do sustento, da família, da proteção, dessas coisas que o Salmo 127 aqui descreve. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Agora, queridos irmãos, uma aplicação que eu quero fazer para que nós encerremos esse nosso estudo é que se nós dependemos de Deus para ter casa, para ter cidade, para ter família, para ter filhos, para ter sustento, ou seja, nós dependemos de Deus para tudo, não é verdade? Imaginem agora, então, queridos irmãos, como é na vida espiritual. Como é na vida espiritual. Se na vida material nós já dependemos tudo do Senhor, imaginem na vida espiritual. Então, queridos irmãos, em vão nós trabalhamos para conquistar a nossa salvação. É inútil trabalharmos para recebermos o perdão dos nossos pecados. É Deus que nos perdoa em Cristo Jesus. É Deus que nos dá o perdão em Cristo Jesus. Então eu te pergunto, essa é uma pergunta que eu faço para você. Como está o seu relacionamento com Jesus? Como está o seu relacionamento com Deus? Pensa nisso, pensa nisso, pensa nisso. Pare nesse dia de hoje
E encerrando esse estudo, pensa sobre isso. Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Jesus? Você já agradeceu Ele pela casa, pela família, pela cidade, pelo trabalho, pelos sustentos, pelos filhos, pela companhia, pelo esposo, pela esposa, pela igreja? E o principal de tudo, você já agradeceu a Deus pela salvação em Cristo Jesus? Veja como nós dependemos do Senhor em todas as coisas. Eu oro para que você possa ter essa compreensão, para que você tenha esse discernimento enquanto você medita comigo nesse Salmo 127. Olha como dependemos de Deus para todas as coisas. E como Deus tem cuidado de nós, não é verdade? Ou Deus não tem cuidado de nós? Ele tem cuidado de nós. Sabemos disso. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nós louvamos o Senhor, damos graças, Pai, por Sua palavra, Deus, que é luz, Pai. Sua palavra que orienta, Senhor Deus, o caminho que devemos andar, Pai. Sua palavra, Pai, que guia os nossos passos, que ilumina, Senhor Deus, as veredas das nossas vidas, Pai. A Sua palavra, Deus, que santifica a nossa alma. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela nossa casa, Pai, pela nossa família, pelo nosso sustento, Senhor Jesus. Obrigado pelos filhos, pelo trabalho. Obrigado por essa cidade que moramos. Nos ajuda, Deus, a cuidar de todas essas coisas, Pai, que o Senhor colocou em nossas mãos. E nos ensina, Pai, que o principal de tudo, Senhor Deus, é o que Cristo Jesus conquistou na cruz para nós. A nossa libertação espiritual, a nossa vida espiritual. O Senhor Deus nos acrescenta coisas sobre coisas nessa vida, coisas materiais, importantes para vivermos. Mas o Senhor nos dá algo ainda mais precioso, a salvação dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados e a salvação das nossas almas em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pelo nosso Senhor Jesus. Nós oramos agradecidos, Pai, e entregamos ao Senhor esse tempo de meditação e essa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus os abençoe, bom domingo a todos. E à noite temos culto presencial na igreja. Estamos voltando com os nossos cultos presencial. E eu quero te ver lá. Esteja lá à noite, para que a gente possa louvar ao Senhor juntos. Deus os abençoe.